Fritz Popp ganhou o prêmio Nobel ao falar sobre a biofotônica. Pela teoria de Popp, fala-se que a todas as células do nosso corpo, estamos falando de trilhões de células, se comunicam por impulsos. E esses impulsos podem ser medidos por luz, por fótons, biofotônica. Esse é o assunto do programa Saúdes, que está começando agora. Como é que as células se comunicam por intermédio de luz? Qual que é a teoria, a técnica do laser? Será que o LED também pode substituir o laser? Esse é o assunto do programa Saúdes de hoje, o programa foi criado para resgatar as medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade clínica, e trazer as técnicas de ponta na área da saúde. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Luiz Augusto Conrado. Ele é mestre e doutor em engenharia biomédica. Tem mais de 30 artigos publicados em revistas especializadas. É diretor de inovações tecnológicas da empresa Bios Fototerapia. Muito boa noite, doutor Conrado. É um prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo ao programa Saúdes. Olá, boa noite, João. Boa noite a todos que nos estão vendo e ouvindo, né? É um prazer muito grande estar aqui falando com vocês, fazendo um bate-papo sobre a fototerapia, sobre a aplicação da luz nos tecidos. Doutor Conrado, eu gostaria de, para começar o primeiro programa, nós vamos fazer 2 programas, um nesta segunda-feira e o segundo na próxima. Eu gostaria que você apresentasse um pouco da sua vida. Como é que o senhor decidiu estudar a engenharia biomédica? Como é que chegou na fototerapia? Sim. Na realidade, eu sou dentista de formação, trabalhei muito tempo na clínica, tá? E sempre procurei inovações, porque eu queria, desde a minha formação, eu queria acabar com aquele barulhinho do alta rotação. E num dia, eu estava trabalhando em São Paulo, aí vi dizer que o laser estava chegando aqui no Brasil. E teve uma palestra no consultório do Dr. Osmar de Oliveira, que era comentarista da Band de esportes, né? Faleceu algum tempo atrás. E chegou um professor dos Estados Unidos e começou a dar uma palestra sobre laser, né? E de fato, eu me interessei muito, perguntei, fiz muitas perguntas, e depois ele me falou o seguinte: se eu estou voltando para os Estados Unidos, se alguém quiser um aparelho, eu posso trazer. Quanto custa? $1.000, traz um para mim. E eu, daquele tempo, isso foi em 93, 95, né? E ele foi levar esse aparelho no meu consultório em Alphaville. Ele falou assim: Conrado, você foi um dos que mais perguntou, foi o único que comprou o aparelho, de 80 pessoas que estavam lá. O que você espera do laser na sua profissão? Assim, além de tudo que você falou, da fotoestimulação, bioestimulação, tal, da parte sanguínea, eu gostaria que o laser pudesse tratar um canal, pudesse cortar um dente para substituir a alta rotação, né, que pudesse esterilizar. Assim, mas o laser corta uma chapa de aço, por que não vai cortar um dente? Você tem umas ideias interessantes. Vai para São José dos Campos, nós estamos montando um centro de laser lá. Então, eles estavam montando um centro com professores do MIT, pessoal de Montpellier da França, pessoal da Índia, enfim, todos eram engenheiros e físicos, eles não tinham conhecimento da saúde. Então, Eles precisavam desse conhecimento para que pudesse avançar no processo, né? Então, toda vez que eu vinha para Alphaville, que eu ficava uma semana no interior, outra semana em São Paulo, eu tirava um dia para vir para São José dos Campos. E aí, dentro da universidade, a gente discutia muitos papers de lasers. E eu comecei a aplicar essa luzinha, né? Na época, um feixe de luz muito pequeno, de 1 milímetro, eu comecei a aplicar dentro de alvéolos de terceiro molar. Quando extraía um dente, eu tinha muito problema de pós-operatório.
Inclusive, Então, às Nico, vezes, né? cada 30... Oi? Inclusive, tem um programa que está no ar dessa semana, nós estamos falando do Nico e das E captações que advêm de extrações mal sucedidas por conta não do profissional, mas do organismo do paciente, né, doutor? Perfeito, perfeito, é isso mesmo. E o Nico, ele tem a proteína que, Hunter, que vai ser um indutor de câncer, né? Então é bastante importante a gente ver a odontologia biológica já hoje em ação, né? Sim. Tirando focos de infecção, essas coisas tudo. Então, nesse caso, por exemplo, eu extraí o dente incluso, eu ficava 30 dias dando antibiótico anti-inflamatório, a dor muito forte, edema. E quando eu aplicava a luz dentro do alvéolo, em 48 horas eu tirava toda a medicação. Não tinha Nossa. mais edema, não tinha mais dor. E eu falava para os professores lá, ninguém acreditava, né? Mas eu fui fazendo, né? Eu fui um pioneiro. Isso foi em 95, eu acho que não tinha nenhum equipamento de laser aqui no Brasil, né? E a partir daí eu comecei a desenvolver essas técnicas, lia muito paper. E na realidade, tudo era laser. Aí chegou um ponto em que eu queria tratar áreas maiores, tratar uma face inteira, uma DTA, às vezes eu ficava uma hora no articulação temporomandibular. Uhum. Muito demorado, porque o laser era muito fraquinho, né? E E eu falei assim fechado pro meu... também, né? Muito É, fechado também. ele tinha uma punhadura muito ruim, né? Aham. E às vezes, como ele era retinho, eu tinha que colocar um espelho para jogar no espelho para jogar na angulagem que eu queria, né? Aham. Aham. E nesse período, então, eu queria tratar áreas maiores. Então, eu cheguei para o meu professor, meu orientador, que a gente fazia. Aí comecei a fazer mestrado, depois fiz o doutorado, né? Falei para o meu professor, eu queria trabalhar com LEDs. Eu acho que o LED tem o mesmo comprimento de onda que o laser, ele só não é colimado, mas o laser também, se bater em um tecido, a primeira camada de pele ele vai espalhar. Não é porque ele é colimado que vai daqui a 1 quilômetro que ele vai atravessar. Ele vai Sim. parar e vai espalhar. E o comprimento de onda do laser, quer dizer, a cor, é a mesma. Então eu acho que vai dar certo. Ele falou, por que um aluno meu quer fazer um negócio desse? Se o mundo inteiro abre qualquer revista, é só laser, 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 não tem outras coisas. Assim, eu acho que nós estamos num centro de pesquisa, nós podemos desenvolver um equipamento e comparar se funciona ou se não funciona. Foi o que eu fiz. Comecei a comparar o laser com o LED, né? E ele falou assim, ó, se você quiser fazer, você faz. Aí eu peguei um caninho de água, comprei uns LEDs na Santa Ifigênia, fiz um cluster, fiz uma fonte e comecei a aplicar. Nesse período, então, a minha futura sogra, né, que eu fui conhecer ela, lá em Minas, ela tinha uma ferida no tornozelo, uma úlcera varicosa, mais ou menos assim, de uns 8 centímetros de diâmetro, né? E eu acordava à noite para ir no banheiro e ela estava abanando a ferida. A pessoa só vai para São José dos Campos e nós vamos tratar isso aí, que já fazia 3 anos que estava com ferida. E aí ela veio e nós começamos a aplicar. E ela ficou uma semana aqui e não quis ficar mais, só que eu fotografei tudo certinho, né? Ela foi embora e foi assim, só continua aplicando lá na sua casa. 45 dias, quando eu voltei, a ferida estava toda cicatrizada. Tirei nova foto, mostrei para o professor, meu orientador. Você olha aqui o resultado. Você não quer salvar uma tese? Assim, o que aconteceu? A moça, a aluna, foi fazer câmara hiperbárica em 60 casos, só 3 deu mais ou menos. Você não quer fazer um caso com LED? Eu falei, vamos fazer, eu estou precisando de estatística. É que pegamos 12 casos, dos 12, 10 fecharam. Tá? E aí, nesse período que eu estava lá, ficando 3 meses no hospital, fazendo câmara hiperbárica, a pessoa entrava dentro do vagão, recebia 3 atmosferas de pressão, ficava lá. De vez em quando alguém desmaiava lá dentro. Aí precisava demorar meia hora para abrir, tirar a pressão, aquela coisa toda. E eu via que tinha alguns senhorinhos lá, que uns 70 anos, que estavam com uma cor esquisita, pálida. Você tem exame de sangue? Tem. O outro, também tem, também tem. Traz para mim na outra semana. Aí trouxeram, eu fui ver taxa de hemoglobina, que era para estar em torno de 15, 16, 18, estava em torno de 7. Então Anemia. eu pude observar que a oferta de oxigênio era grande
por que que o corpo vai fazer hemoglobina para pegar oxigênio, se tem em excesso? Então, quando eles paravam de fazer a câmara hiperbárica, a ferida não tinha nutrição. Então, eu voltava a abrir tudo outra vez, né? Então, eu vi que é um efeito colateral da oxigenação, seria a diminuição da hemoglobina. E quando eu aplicava a luz do LED, ele otimizava essa nutrição. E aí continuava fechando. E aí eu comecei a querer publicar e fui fazer revisão bibliográfica. E eu vi que na revisão bibliográfica, a NASA estava fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo em São José dos Campos. Os astronautas ficavam na plataforma espacial, eles não tinham luz. Então, eles tinham muitos problemas articulares, tinham muitos problemas de cicatrização de pele, essa coisa toda. Então, eles fizeram um chuveiro de LEDs para os astronautas tomar um banho de luz, para que melhorasse a sua qualidade de vida, né? E aí, então, eu vi que eu estava fazendo a mesma coisa aqui. Então, surgiu o LED da NASA, saiu várias publicações com o LED da NASA, e eu fiz o meu aqui, que eu publiquei meu primeiro trabalho de cicatrização de pé diabético em San José da Califórnia. E a partir daí eu comecei a desenvolver equipamentos, né, mais fortes, com maiores áreas, para que eu conseguisse trabalhar órgãos internos. Porque o laser, como ele era potência fraca, só trabalhava a superfície. E eu queria trabalhar depois, além de cicatrizar feridas grandes, como pé diabético, uma escara, uma úlcera varicosa, eu queria trabalhar órgãos internos, né? Como o fígado, como o intestino, como próstata, como bexiga, como coração, né? Cérebro. Então, eu desenvolvi equipamentos como esse daqui, né? Então, esse equipamento, eu trato uma face inteira. Eu, por exemplo, eu faço ILIB aqui no pescoço, pegando carótida e jugular. E tem muitas empresas que trabalham só na artéria radial. Na radial, né? Então, a artéria é muito pequena e o ponto muito pequeno com os lasers que tem atualmente. Com esse daqui, eu consigo tratar carótida e jugular em 5 minutos. E reduz o tempo. E outra, eu tenho outras vantagens, porque eu posso também diminuir a estenose de carótida através de um Doppler. Eu vejo que a parede da artéria que está estenosada e a luz também. Depois eu repito, depois de 30 dias, 60 dias, eu repito o Doppler, já abriu, mudou todo o comportamento da artéria, né? Aumentou o calibre, melhorou a parede, a flexibilidade. E, além do mais, quando eu faço isso, se eu pôr um detetor térmico aqui nessa região, né, eu vou ver que estava 34 graus, passou para 35 graus. Isso quer dizer o quê? Aplicando aqui, eu jogo mais sangue arterial para o cérebro. Aumentou a temperatura porque chegou mais sangue arterial. Isso o quê? O que vai fazer? Melhora a oxigenação cerebral, melhora a situação do hipotálamo, né? Melhora a situação da hipófise. Então, eu vou oxigenar. Então, eu tenho muitos trabalhos feitos agora com psiquiatras, melhorando a parte elétrica do cérebro e de mediadores químicos. Então, no autista, muda a parte comportamental dele. Tem áreas do autista, do cérebro do autista, que não tem curvas, né? Não tem picos. Então, o médico fala assim, Conrado, eu faço eletroencefalograma no meu filho que é autista. Tinha áreas do cérebro dele que não tinha estímulo nenhum, estava zerado. Agora já começou a aparecer estímulos elétricos. E mudou a parte comportamental, porque uma vez que melhora a eletricidade, você melhora a capacidade bioquímica de substâncias que vão estar interligadas na sinapse. Então, muda a parte comportamental da pessoa. Então, você pode também fazer... Sim. Em Alzheimer também, em Parkinson... Alzheimer, processos depressivos, né? Você pode fazer meditação aplicando luz. Então, você turbina o cérebro, né? Eu, por exemplo, eu tive 5 AVCs. E estou aqui falando hoje normalmente com você, né? Então, era para mim estar com um problema. Eu tive trombose venosa, né? E tive 5. Então, de você desmaiar, ir para UTI, entrar em convulsão. Mas porque eu já fazia o prévio, eu faço todo dia aplicação de luz, no abdômen, no ILIB, né? Então, o meu organismo estava mais preparado. Então, eu tenho problema de plaqueta, que às vezes ela coagula, então tem que tomar um anticoagulante continuamente,
né? Certo. E agora que eu entendi o funcionamento do corpo, eu não tenho mais problema. Eu consigo conviver com isso normal, né? Mas, se não fosse a luz, provavelmente eu tivesse um problema de fala, um problema de dormência em algum dos membros, né? Mas, graças a Deus, eu não tive esse problema, não. E a gente tem conseguido bons resultados na esclerose múltipla, nessas doenças autoimunes, né? Então, a gente consegue estimular o cérebro para não ter essa deficiência. Esclerose múltipla, por exemplo, quantas pessoas já não tratei? Inclusive, minha filha tem esclerose múltipla. Tinha, né? Há 15 anos atrás, ela detectou uma dormência nas pernas, depois foi para o braço. E eu falei assim, ó, procura um neurologista, porque não é do seu tombo que está acontecendo isso. Porque atingiu o braço, depois de 6 meses de pesquisa, descobriu que eu tenho esclerose múltipla. Então, eu vejo o seguinte, a esclerose, você tem pontos brancos no cérebro, de calcificação. Mas o maior problema que eu vejo na esclerose múltipla, que é uma doença autoimune, né, é o problema de absorção dentro da medula espinhal. Sim. Então, o organismo, ele entende porque você tem um processo de desbiose, está passando toxinas, somente pelo glúten, tá? E o organismo, ele se perde nisso. Então, ele começa a estimular macrófago para absorver o próprio organismo. Então, ele começa a absorver bainha de mielina. E ali naquela região radiolúcida que você vê na tomografia ou na ressonância, você vê que áreas tem um pH ácido e tem células fagocitando aquela área, comendo a bainha de mielina. E não tendo a bainha, não passa estímulo elétrico, a pessoa vai se atrofiando. Então, quando eu faço um intensivão nessa área de reabsorção, volta a formar bainha de mielina e volta a passar estímulo. Pessoas que estavam na cadeira de roda levantam e começam a fazer suas atividades. Isso no sistema, no intestino delgado, no intestino grosso ou em ambos? Não importa. Eu faço no abdômen inteiro. Eu faço 4 pontos na parte superior, com esse aparelho, desse diâmetro, tá? 4 pontos na parte superior, 3 pontos na parte inferior, região da bexiga, tá? E 2 pontos na região do umbigo. E aí eu pego toda a parte do intestino delgado, intestino grosso, fígado e baço, e pâncreas. Eu estimulo tudo. Então, a luz, ele não vai reconhecer, ela vai estimulando. Tudo que tiver errado, se tudo estiver bem, tudo vai continuar bem. Se alguma coisa estiver errada, ele vai tentar fazer a fotobiomodulação, tá? E jamais, como o nosso organismo é coordenado pelo DNA, a luz não vai mudar o DNA. Simplesmente vou aumentar o metabolismo na tentativa de regularizar todo esse metabolismo. Quanto tempo é aplicado em cada um desses pontos por dia, professor? Olha, não existe um tempo máximo nem mínimo, tá? Então, normalmente, indico aplicar pelo menos 1 minuto por ponto, em contato com a pele. Não adianta colocar em cima de curativo, de roupa, não adianta. Nem em cima do cabelo em si. Tem que tirar, expor o couro cabeludo, tem que aplicar diretamente na pele. O que acontece é o seguinte, pode aplicar em torno de 1 minuto, em regiões mais atacadas pode aplicar mais. Só tem que ficar um pouco mais atento, porque como o LED está no limite de potência, ele pode esquentar. Então, às vezes pode ter uma área com melasma, uma área com uma pinta, então, como a cor é escura, vai absorver mais luz, então pode esquentar, então tem que estar atento a esse calor que o equipamento está emitindo. Se caso tiver problema de hipersensibilidade, põe menos, põe 30 segundos, mas faz mais vezes por dia. E assim a gente vai ter uma fotobiomodulação tranquila. Eu vou pedir licença para o professor Dr. Luiz Augusto Conrado para fazer o nosso intervalo comercial. A gente volta em 1 minuto. O futuro veio como uma onda, nos deixou mais apressados, conectados. Os tempos modernos mudaram nossa ligação com a nossa energia vital, com aquilo que carregamos desde o primeiro minuto de vida, nos desconectando da nossa natureza. E se houvesse uma forma de recuperar, de resgatar o equilíbrio natural? O segredo está na pesquisa e desenvolvimento de soluções com um olhar para o indivíduo.
na intenção pelo bem-estar, no olhar holístico e integrativo da saúde, pelo equilíbrio. É sob essa perspectiva que a nossa tecnologia, nosso método e filosofia atuam para trazer você de volta ao equilíbrio natural. Bem-vindo a Quantum Bio. Sou João Carlos Baldan, acupunturista, pós-graduado em Medicina Tradicional Chinesa, doutor honoris causa em MTC pela Universidade Eric Fromm, Flórida, especialista em psicopatologia pela USP, pós-graduado em terapia ortobiomolecular e com cursos de extensão em biofísica e terapia neural. Em nossa clínica, aplicamos acupuntura e diversas máquinas de biofísica para tratar grande parte das queixas de nossos pacientes. Muito bem, estamos de volta no nosso programa Saúde desta segunda-feira, que estamos recebendo o professor Dr. Luiz Augusto Conrado, mestre e doutor em engenharia biomédica. Nós estamos falando sobre fototerapia. Nosso programa Saúde tem o patrocínio da Quantum Bio, que aliás está com um curso aberto, os cursos de biorressonância, formação em biorressonância aplicada à área da saúde. Eu recomendo absolutamente o curso. Foi um divisor de águas na minha formação de acupunturista e realmente é um curso que eu absolutamente recomendo. O Dr. Luiz Augusto Conrado estava falando das aplicações do LED e a diferença do laser. Aliás, professor, existe diferença entre a potência do LED e o laser? Onde que está a diferença entre um e o outro? Tá. Os lasers, atualmente, eles estavam com 5 miliwatts, 10 miliwatts, chegaram até 100. E não pode aumentar mais do que 100, porque o diâmetro de feixe é muito pequeno. Né? Então, tem o diâmetro de 1 milímetro, 2 milímetros. Se você colocar mais que 100 watts, 100 miliwatts, você vai queimar a pele. Então, por exemplo, hoje, você faz o ILIB, faz 40 minutos aqui no pulso. Tá? Se você pega uma pele negra, porque a luz, ela tem alguns problemas de limitação. Primeiro é a água, melanina e hemoglobina, cor da pele e sangue. Então, no momento que você está colocando aqui em cima de uma pele negra, ele não dá 10, 20 segundos, tem que tirar. Então, você não consegue fazer isso. Tá? Por isso que a gente desenvolveu a luz no vermelho e infravermelho. E o infravermelho ele não reconhece melanina nem sangue, então ele entra mais profundamente. Então, jogando a luz vermelha e a infravermelha junto, eu consegui o sucesso que a gente está tendo. Trabalhar na nossa pele, em feridas, em organismo, de uma forma que ele atinge profundidades que até então não se tinha. Então, hoje o laser tem 100 miliwatts, não dá para aumentar mais. Já tentaram fazer isso, que aí ele já começa a ficar alta potência, vai servir efeito térmico de corte. Tá? E o LED, esse aparelho aqui, a gente conseguiu fazer ele com 1.200 miliwatts. Tem 12 LEDs, chama BIOS 12 LEDs, 6 vermelhos e 6 infravermelhos. Então eu consigo jogar 1.200 miliwatts, já vai colocar uma aplicação de luz de 12 joules a cada 10 segundos. Isso é muita energia, enquanto que os lasers vai jogar 3 joules a cada minuto. Então, por isso que eu falo que a gente conseguiu ganhar profundidade, porque não tem potência, e tem uma área grande, de 120 centímetros. 120 centímetros eu consigo trabalhar grandes áreas sem perder muito tempo. E dessa forma, então, a gente está conseguindo atingir órgãos internos que até então não se tinha. Tem resultados maravilhosos que a gente está conseguindo trabalhar principalmente doença autoimune, né? Me indico sempre aplicar no intestino para melhorar tudo isso aí. O infravermelho é o que garante a profundidade do LED, da luz vermelha do LED? É que o vermelho tem uma profundidade legal, que chega mais ou menos 6 a 8 centímetros. O infravermelho ele não reconhece. E outra, também não importa também a profundidade. No momento que essa luz atinge algum vaso, alguma corrente sanguínea, ele já tem um efeito sistêmico. Por exemplo, eu posso estar fazendo o eletroencefalograma aqui, o eletrocardiograma aqui no coração, e aplicar no dedinho do pé, na hora, em questão de segundos, você já vê a mudança da onda. Porque se a luz está sendo aplicada lá embaixo, como é que está mudando aqui em cima? Então, as células, todas as células, elas têm, somente as plaquetas e as células leucocitárias, elas têm pequenos
grumos, pequenos granulócitos dentro dela. Na hora que você olha dentro dela, está todo pontilhadinho. Se você estimula essa célula por alguns minutos, né, você vai ver que esse grânulo não tem mais. Se você olhar no microscópio, não tem mais esses grânulos. Então, liberou citocinas e interleucinas para a corrente sanguínea. Isso são mediadores químicos anti-inflamatórios, né, e vão trabalhar a plaqueta liberando fatores de crescimento que estimulam o corpo inteiro. Tanto é que hoje na literatura não se aceita fazer experimento no mesmo animal. Um faz um corte em cima e outro corte embaixo, um se aplica a luz e o outro não. Então, isso se mistura. Então, você pelo menos 30%, 40% tem interferência sistemicamente. Isso é por conta da oxigenação, por conta da maior atividade da hemoglobina? Também, o seguinte, quando você tem inflamação, hoje todo mundo tem inflamação. Você faz a proteína C reativa, outros marcadores inflamatórios, todo mundo tem inflamação. Só que quando você tem inflamação no sangue, as hemácias, elas formam rolons. Uma hemácia fica grudadinha na outra. Isso forma um grumo e não permite a irrigação em pequenas áreas, em pequenas arteríolas. Arteríolas, ela não vai passar. E quando eu aplico a luz, essas hemácias perdem essa tensão e ficam soltas. Então, vai oxigenar melhor, consegue ter melhor penetração. Daí, consegue praticamente 100% de oxigenação em pequenas terminações. E até então, com inflamação, você não consegue isso. Isso é a grande atividade de oxigenação que a luz faz, e por isso faz a fotobiomodulação. Você trabalha basicamente na questão circulatória, nas veias e artérias, ou também atinge o sistema linfático, doutor Conrado? Atinge também o sistema linfático, em questão de drenagem, você estimula a histamina, o óxido nítrico, tudo isso permite a drenagem, tá? E muitas vezes, por exemplo, se você tem um edema de perna, recomendo fazer a drenagem linfática manual, aplica a luz naquela região e também aplica no núcleo, no gânglio linfático na virilha, para acelerar esse processo de drenagem. E outra, toda vez que a gente tem um edema, o pH está ácido. E todo pH da atividade elétrica começa no cérebro, passa pelos dentes, cada dente corresponde a um órgão, e vai se distribuindo pelo corpo inteiro. Daí a importância da acupuntura, né? Porque nós somos um sistema elétrico que, se tiver um pH ácido em um ponto, a energia não passa para o restante daquela parte. Basta um ponto de acupuntura ou aplicação da luz de laser ou LED nessa região para liberar esse processo inflamatório, esse pH ácido, e aí passa a energia e a gente vai ter uma harmonização. O aparelho, então, pode ser utilizado em pontos de acupuntura como se fosse uma atividade de medicina chinesa? Sem dúvida. Na realidade, quando você fala ponto de acupuntura, é um ponto, mas na realidade não é um ponto, é uma área. Essa área está comprometida. Então, basta aplicar a luz, mesmo que a luz pegue outras áreas, você vai conseguir descongestionar aquele ponto e vai passar energia elétrica. Tá certo. Eu quero agradecer muito a presença aqui do professor Dr. Luiz Augusto Conrado, que é mestre e doutor em engenharia biomédica, com mais de 30 artigos publicados em revistas, diretor de inovações tecnológicas da Bios Fototerapia. Muito obrigado, professor Dr. Conrado. Foi um prazer recebê-lo aqui no Saúdes. Lembrando que na próxima segunda-feira nós vamos dar continuidade a esse programa, falando das demais aplicações da biofototerapia. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar se comunicando com o seu público aí, né? E é sempre gostoso a gente distribuir conhecimento. Tá certo. Muito obrigado. Até a próxima segunda, então. Até mais, então.